para daqui um pouco mais, ainda falta muita gente, ainda tem poucos alunos. A respeito das notas, eu vou deixar para conversar no final da aula. Vocês estão de acordo? Que aí também já está todo mundo. Pode ser, professor. Por mim tudo bem. E eu preciso combinar com vocês. Vocês receberam algum e-mail a respeito do retorno das aulas? Eu não recebi, mas já ouvi falar nele. Tinha qualquer coisa a respeito sendo dia 18 de maio, é isso? Isso mesmo. Não é nada certo ainda, né, Gabriel? Não saiu como certeza, né? Isso, de acordo com as orientações de cada cidade, uma coisa assim. Isso mesmo. Então, a gente não tem certeza se vai ser 18 de maio, tá? Então, hoje eu entro na segunda etapa, para a segunda entrega de vocês, tá? E dando continuidade aos estudos que a gente fez, eu pretendo que 18 de maio, então, se a gente estaria retornando no 18 de maio, eu poderia já orientar vocês já lá na faculdade, o que torna bem mais fácil, tá? Se não se der dessa forma, aí nós vamos trabalhar com outra hipótese, que é seguir trabalhando à distância, e eu vou elaborar alguma forma no Zoom, alguma coisa de orientar os grupos. Correto, pessoal? Entenderam essa parte? Então, a gente precisa ter, para definir como é que vai ser o procedimento das orientações para os trabalhos, e eu dar o retorno. Eu vi os trabalhos de vocês, alguns andaram mais, outros evoluíram menos nos trabalhos, tá? Mas de resto foi todo mundo bem. A prova foi puxada, eu sei. Depois a gente vai conversar sobre isso. E aí, quanto ao trabalho, eu vou agora apresentar para vocês a continuidade do que seria esse trabalho. Hoje a gente faz uma revisãozinha até onde a gente chegou, tá? E vocês vão entender como é que continua. Por que vocês fizeram essas etapas anteriores, entenderam? Até porque fizeram, então, esse reforço na parte, nas teorias, no fundamento teórico do que se pensa, o que é o urbanismo, o que é a cidade, por que vocês são urbanistas, né? Então, basicamente, a gente trabalhou lá na primeira etapa lá da disciplina, a gente estava trabalhando para vocês entenderem o que era a cidade, aí teve o documentário. Depois vocês tiveram, né, a questão de aprender o SIG, né? Então a gente chegou a ver o software, só que não conseguiu praticar. Então a ideia é que a gente retomasse, não ia ficar tanto tempo nessa quarentena, ninguém tinha ideia, e a gente retomar então usando o software para fazer as análises. Infelizmente se adiantou bastante a parte da teoria, que quem vai acompanhar lá o livro de vocês, a ideia da estrutura da disciplina, pela própria Croton, e entrar posteriormente essa parte da teoria que a gente acabou antecipando, e a parte do QGIS, a gente vai tentando chegar ao máximo para mim conseguir orientar vocês já com essas outras questões. A gente vai fazer, como eu falei da aula passada, na verdade, com aquela revisão, eu falei sobre a gente ia começar a elaborar o FOFA, né? A gente ia elaborar o diagnóstico. E a aula de hoje vai ser sobre isso. Queria comentar com vocês que essa parte do diagnóstico, tá? Ela seria posterior a vocês estarem mexendo com o software, tá? Que lá vocês estariam trabalhando com os dados que eu forneci para vocês, que vocês chegaram a receber esses dados, mas não aprenderam a aplicar eles no software, tá? E aí a gente vai depois aplicar para fazer uma base de levantamento de dados para a gente, junto com o FOFA, elaborar os nossos projetos, tá? Como a gente não teve isso, nós vamos trabalhar agora, vocês vão trabalhar com base, e também não fizemos outros métodos de levantamento, que seriam aplicação de questionário, diagnóstico rápido urbano participativo, tem várias formas de levantamento que acabaram com a quarentena não podendo ser feitos, tá? Então, a gente vai simular um exercício em que vocês vão elaborar como se tivessem aplicado o questionário, ou quem conseguir, os grupos que conseguirem aplicar o questionário, melhor ainda, de forma virtual, né? Não vou indicar, tá? Entendam isso, pessoal. Daqui um pouco vocês estão na rua aí dizendo que o professor Gabriel mandou vocês fazerem um levantamento. Eu não mandei, tá? A ideia é que vocês apliquem, se puderem aplicar perguntas sobre essas áreas,
Até porque, até para elaborar essa ideia de questionário, essas formas como a gente vai conversar com a população, tem que elaborar previamente, são trabalhos bem pensados, bem elaborados, as perguntas, o que vai se buscar com a comunidade, a área, o recorte, tudo isso. O recorte até vocês já têm definido lá, que é a volta da Anhanguera, né? E aí vocês teriam um grupo de pessoas, cada grupo ficaria com um X de pessoas, umas quadras para levantar, por exemplo. Teria várias formas de se aplicar, né? Mas teria uma metodologia científica para a gente conseguir ter essa base de dados para a gente trabalhar. Estamos de quarentena, não vai ter essa aplicação. Para quem conseguir, o pessoal da área ou mora nessa região ou conhece pessoas, melhor, dá uma entrevista, porque vai ter dados que vão ser super interessantes para a gente pensar nos projetos, tá? Então, continuando, para o pessoal que ainda não prestou atenção. A partir da prova, considero que a parte teórica, todo o embasamento que vocês teriam que ter para pensar o projeto já existe. Agora é a hora da gente pensar com essa ideia desse ideal de urbanismo, que é um urbanismo mais humanista, uma cidade para pessoas, é como a gente vai pensar agora as nossas intervenções projetuais no desenho urbano lá da região da Anhanguera, tá? Vamos lá. Vocês vão ver que ao longo da aula aqui vai ter até o que vocês vão usar, como é que vocês vão usar, vai ter uma indicação de como usar isso na entrega. Vai ter uns materiaizinhos de entrega, que é a avaliação da sala de aula, e o grande trabalho final, a grande entrega final, vai ser a avaliação B2, tá? Aula que vem, eu vou passar para vocês como é que é a avaliação completa, tá? Pretendo avançar um pouco mais nessa prática, e aí a gente já se reúne lá no dia 18, tá? Então, vamos lá, retomando. Hoje é dia 4, a gente vai ver uma avaliação de sala de aula, uns exercícios de sala de aula para serem feitos. Não é para entregar ainda na aula que vem, mas para ser feito para a aula que vem, para a gente conseguir seguir pensando. No dia 18, nós teremos, a princípio, aula presencial. Se a gente não tiver, aí eu vou elaborar alguma outra forma da gente conseguir se orientar, tá? Aí eu não sei se vai ser o Zoom, ainda não sei, mas não vamos antecipar preocupações. Então, provavelmente dia 11 a gente já vai saber isso certo, tá? Então, no dia 18, nós teríamos essas bases de dados e nos encontraríamos lá na faculdade, lá, e nos computadores. Então, a gente teria em grupos, eu ia orientando os grupos e a gente daria continuidade aos projetos, né? Aos master plan, que é o que a gente vai ver hoje. Alguma dúvida quanto a isso? Tá tudo bem. Tá. Tá tudo. Vou continuar aqui, então, vou botar a apresentação. Opa, me esqueci de botar a apresentar. Tá. Bem, pessoal, vamos lá. Nós já entramos na unidade 3, tá? Já estamos na unidade 3 do web-livro de vocês, já há um tempo. Como eu contei para vocês, a disciplina foi reestruturada a partir do momento em que teve a quarentena e a gente focar em tudo que poderia ser de parte teórica e aprofundamento teórico, como a gente pensar o nosso projeto, tudo que eu pude antecipar para vocês, eu antecipei para vir a parte prática quando saísse. Ainda não saiu, então a gente vai fazer a parte prática já, mesmo estando à distância. Tá? Vamos lá. Pressupostos projetuais, diagnóstico e programa de necessidades de um projeto urbanístico. Esse é o assunto de hoje, da aula de hoje. Os pressupostos projetuais, pessoal, na verdade, todo o embasamento teórico que vocês têm. Então, por isso, tudo que vocês fizeram até agora foi esse adiantamento dos pressupostos projetuais. Lembram lá quando eu falava na aula de ateliê ou na aula de estética, para o pessoal que eu dei, que o repertório cultural, a bagagem que vocês têm sobre a arquitetura, então, e sobre o urbanismo, é que vai dar as facilidades e vai dar, então, vocês não vão reinventar a roda. Toda essa bagagem, então, vai servir para vocês compreenderem
e contextualizarem o projeto de vocês de acordo com o espírito do tempo, com o que é feito agora, né? Então vocês precisam entender o urbanismo nesse processo de evolução, nessas mudanças de ideologias, de ideais, para entender por que as cidades são assim agora e como se projeta agora, tá? Então por isso era importante ter esses pressupostos projetuais, que foi o que vocês fizeram até agora. A apropriação do conhecimento de pressupostos projetuais que visam assegurar a existência de cidades mais humanas, inclusivas, democráticas, caminháveis e que privilegiem espaços livres públicos são metas fundamentais em projetos urbanísticos que têm por objetivo qualificar uma centralidade. Uma centralidade é esse recorte, então, do tecido da cidade que a gente selecionou, que é ali na volta da Anhanguera, tá? Dessa forma, ao elaborar o programa de necessidades do projeto urbanístico que se encontra em desenvolvimento, é importante que vocês, no caso alunos, paute tanto no diagnóstico realizado a partir dos dados urbanísticos coletados até o momento, quanto nos pressupostos projetuais que norteiam a construção de uma cidade mais apropriada à escala humana. Resumo dessa frase: eu estou querendo dizer para vocês que a expectativa da disciplina é que vocês elaborem projetos de desenho urbano que trabalhem com a ideia do espaço público mais humano, apropriado à escala humana, tá? Você compreende o que é um programa de necessidades? Saberia desenvolver o diagnóstico das fragilidades e potencialidades do local? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Conseguiria exemplificar como o desenho dos elementos morfológicos podem induzir maior vitalidade urbana a um espaço público? É isso que a gente vai fazer também. É como os nossos elementos morfológicos que a gente vai inserir no nosso desenho urbano dão mais vitalidade ao espaço público, tá? Então, vamos lá. Para isso, nessa aula, eu vou dar uma pequena retomada, vamos dizer assim, muito rápido em coisas que a gente já falou, mas é para fortalecer pensamentos que a gente já teve. Reflexo da ausência da preocupação com o pedestre pode ser nitidamente observadas em nossas cidades, como a gente já conversou em aulas passadas, né? Nos espaços livres, como nas ruas, nas quadras, nas praças, né? Nas fachadas. Então foram a maioria das vezes de forma pouco eficiente quanto à segurança e caminhabilidade das pessoas. Então, já grifei aqui para vocês o João está com um problema, está caindo a internet dele. Vamos lá. Tá ok o meu vídeo, pessoal, que está indo para vocês? Ou está trancando? Para mim tá tranquilo. Então, pessoal, grifei as duas palavras, tá? Que vocês têm que se preocupar. Segurança e caminhabilidade, tá? Dois termos importantes. A construção de espaços livres, então, de edificações voltadas principalmente aos meios motorizados individuais de transporte, em detrimento dos espaços livres públicos voltados às pessoas. Essa é a característica do desenho urbano, do projeto das cidades brasileiras. E isso tem que mudar, né? Porque por isso que eu trouxe, então, teóricos fora do Brasil, e aí tá aquela pergunta do Jones na aula passada, mas quem que tá fazendo isso no Brasil? Qual é o teórico? A gente não tem, assim, uma pessoa tipo Jane Jacobs, que seria o grande marco, mas a gente tem a Hermínia Maricato, Raquel Ronick, outros pensadores, e a gente tem, então, os pequenos pensadores, os pequenos processos. Agora, as pessoas que estão administrando as prefeituras, que estão auxiliando, que estão fazendo, então, servindo como projetos, ou os escritórios que estão prestando serviço para as prefeituras, ou os arquitetos contratados pelas prefeituras que estão lá fazendo seus projetos, então, nessas novas concepções, tá, Jones? Então, vamos lá. Atualmente, contudo, a construção de cidades destinadas à dimensão humana, a criação de cidades mais democráticas, caminháveis, saudáveis, sustentáveis, vivas, seguras e humanas,
vem ganhando cada vez mais destaque, aspecto que se mostra fundamental para a garantia e fortalecimento de pautas relacionadas ao direito da cidade. Eu não falei para vocês, e eu seria, vamos dizer assim, correria um risco de tomar um soco na cara. Não é isso, mas de alguém ficar brabo, de algum professor de outra instituição, se vocês fizessem essa disciplina e não tivessem ouvido falar nesse nome. O pessoal do terceiro semestre já ouviu falar nesse nome lá em Maquete, né? Estranhamente, em Maquete, vocês ouviram falar nesse nome e sobre esse livro. O Direito à Cidade, do Henri Lefebvre. O Lefebvre, então, tá sendo retomado, revisitado, né? Então, para vocês, então, quem quiser pesquisar, ó, o fenômeno urbano, o sentido e finalidade da industrialização, o principal direito do homem. Então, é uma discussão do Lefebvre, é retomada pelos urbanistas, principalmente os urbanistas brasileiros também, em todo pós-modernismo, pós-pós-modernismo, então, depois daquelas críticas ao modernismo que a gente estava falando lá da Jane Jacobs, tem então uma retomada do Henri Lefebvre, tá? Quem se interessa por esse assunto, é um autor que muitos estão relendo, tá? A Raquel Ronick, Hermínia Maricato, como eu estava citando, tem muita base no Henri Lefebvre, o direito à cidade, porque vai debater questões da desigualdade social nas cidades, da questão das lutas sociais pelos seus espaços. Então, os que são excluídos, o processo de favelização, as periferias, tem muito a ver com esse processo, então, da industrialização das cidades, que a gente viu lá no Escher, tá? Então, por isso eu trouxe ele aqui, para vocês saberem que é um livro base. Não é um urbanista, não é um arquiteto urbanista, tá? Mas ele é base, é chave, como a Jane Jacobs, que é jornalista, é uma base e chave para a disciplina. Vamos lá. Eu trouxe duas imagens aqui. Então, aqui, uma imagem de uma centralidade pouco inclusiva às pessoas. Então, que a gente tem então um cruzamento de duas vias arteriais, então que a gente teria duas vias de bastante fluxo, em que a questão do veículo, né, da passagem dos veículos, a eficiência do transporte viário é vista como principal. E a gente tem a mesma via, então, as mesmas vias com largura, só que aí privilegiando, então, a dimensão humana, né? Então, a gente tem aqui um desenho para exemplificar para vocês como pode ser mudado, então, esse cruzamento, né, esse conflito que existe entre esses modais viários. Retomando, então, vamos lá. Jacob. Vocês já estão cansados de ouvir nela, né? Mas o livro de vocês traz de novo ela. E é trazendo várias vezes, porque ela também vai sendo revisitada, por exemplo, no livro de vocês, até a Hermínia Maricato revisita ela. Jacobs colocar-se a favor da dimensão humanística no planejamento urbano. Então, aqui tem um panfleto dela, né? O planejamento das cidades estão como é que é? Fugiu agora. Alguém me ajuda aí, peraí, me fugiu. Estão degradando as cidades, nossas cidades. Estão violentando as nossas cidades. A vida e morte das grandes cidades, então, a respeito da construção de vias largas e expressas, argumenta contra a ideia, então, de que as cidades devem ser monofuncionais, homogêneas, ou seja, concebidas via de zonamento funcional, combate a existência de áreas muradas, que se configuram como zonas fronteiras, então está combatendo essas coisas, né? Contra a demolização de edifícios históricos, então defendendo a existência de uma diversidade de usos e tipologias. Então aqui está dando um resumo, estou retomando, né? Que mais? Outro aspecto relevante trazido pela obra que vem ao encontro da temática aqui estudada é a relação do gradativo abandono dos centros urbanos tradicionais, transformando essas centralidades antes movimentadas cheias de vitalidade em lugares ermos, por consequência, sem
a devida segurança e grau de convivência em determinados horários do dia. Isso a gente tem principalmente em regiões metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Pelotas não tem tanto, porque sempre tem já uma vitalidade, por ser uma cidade que manteve o seu perfil mais histórico, ela tem aquela vitalidade, porque ela tem muito a moradia, ela tem um processo do patrimônio, da luta pelo patrimônio, então que dá essa diversidade também. Então a Pelotas consegue enfrentar essa degradação do centro histórico de outra forma, né? Já a gente vê Porto Alegre, quem vai lá pega a rodoviária, vê o que está acontecendo com Porto Alegre, né? A gente até trouxe numa aula, o Jonas estava comentando a questão das pessoas atravessando lá, como é que é, então os moradores de rua, como é que está a questão da violência, da segregação, que é um espaço que não tem ninguém morando, fecha aquele centro lá, centro histórico, e aí fica inseguro. Então como é que está funcionando esses processos, então, da morte dos centros, né, das cidades metropolitanas. Então, a calçada por si só não é nada, é uma abstração. Ela só significa alguma coisa junto com os edifícios e outros usos limítrofes ou as calçadas próximas. Pode-se dizer mesmo das ruas, no sentido de servirem a outros fins, além de suportar o trânsito sobre rodas e seu leito. As ruas e suas calçadas, principais locais públicos de uma cidade, são seus órgãos mais vitais. Ao pensar numa cidade, aqui é uma citação direta da Jacobs, né? O que me vem à cabeça? Suas ruas. Se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade parecerá interessante. Se elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona. Mais do que isso, retornando ao primeiro problema, se as ruas da cidade estão livres da violência e do medo, a cidade está, portanto, razoavelmente livre da violência e do medo. Quando as pessoas dizem que uma cidade ou parte dela é perigosa ou selvagem, o que querem dizer basicamente é que não se sente seguras nas calçadas. Já fica uma dica aí, pessoal, desse trecho selecionado, como é importante vocês pensarem nesse item no projeto de vocês. Então, vamos lá. Uma rua segura. A gente está falando bastante, quando a gente está com a Jacobs aqui, falando sobre segurança. E lembram lá, vou voltar aqui rapidinho. Olhem aqui. Segurança e caminhabilidade. Então a gente está falando sobre segurança, tá? Daqui um pouco mais adiante a gente vai falar sobre caminhabilidade. Então vamos lá. Nítida separação entre o espaço público e privado. Existência dos olhos da rua, ou seja, os moradores e usuários cotidianos que encontramos diariamente, assim como a existência de edifícios voltados à rua e não os fundos para eles. As calçadas que devem ter usuários transitando ininterruptamente de forma a aumentar sua vitalidade e a quantidade de olhos vigilantes da rua, tá? Então tá, vamos lá. A Maricato aponta: a autogestão democrática é que garante o sucesso dos bairros e distritos que apresentam maior vitalidade e segurança. Isso significa permanência de pessoas que forjarão uma rede de relações. Essas redes são o capital social urbano insubstituível. Vou retomar isso aqui da Maricato, tá? Porque é importante. Eu coloquei para vocês lá nas perguntas que era o espaço público e o espaço privado para vocês refletirem, tá? E então eu vou retomar daqui um pouquinho, tá? Só para a gente terminar a Jacobs, porque eu acho que a Maricato aqui ela pega uma interpretação da Jacobs que é muito importante a gente retomar, que é super atual, tá? Por causa do Covid. Quanto maior e mais diversificado o leque de interesses legítimos, no estrito sentido legal, que a cidade e as empresas possam satisfazer, melhor para as ruas, para a segurança, para a civilidade das pessoas. Então, vamos lá. 4 questões primordiais para que haja manutenção e criação de diversidade nas cidades. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver. Existências de usos principais combinados. Isto é, uma região deve possuir mais de uma função principal capaz de garantir um certo número de pessoas circulando e vivenciando as ruas em todos os horários do dia. Necessidade de projetar cidade
com quadras curtas, afinal, a oportunidade de virar as esquinas deve ser frequente, e as distâncias mais curtas favorecem a locomoção dos pedestres pelas ruas. Manutenção de prédios antigos. Não vou nem ler ali, tá? Deve ter a combinação de edifícios novos com edifícios antigos, variação, né, das tipologias. A indução de densidade suficientemente alta de pessoas, isto é, grande concentração, pois a determinada densidade é fundamental para gerar a diversidade, sendo ela elemento gerador por si só de cada vez mais diversidade em um espaço urbano. Então, a Jane Jacobs relaciona a ideia de diversidade com a ideia de densidade, tá? Para não entrar no Yangel sem ter falado daquilo que eu falei lá da Hermínia Maricato, tá? Rapidamente, eu queria só focar para vocês que o espaço público, ele é o espaço democrático da democracia por excelência, tá? O espaço público, então, ele é a rua, ele é a praça. Vai retomar, então, vou falar, a gente estava discutindo isso na aula passada, né? Através de uma reflexão, não lembro qual aluno que falou, e eu trouxe foi a Hannah Arendt, tá? E aí que eu estava falando sobre a questão do espaço público ser um espaço da liberdade, aonde, então, se a gente retomasse lá a ideia da Ágora, então, grega, lembrei, foi o Jonas, até ele veio refletir sobre isso, sobre como as cidades gregas tinham a ideia de zoneamento ainda, né? Ou tinham essa ideia de separar, então, por zonas os espaços, então, da habitação, principalmente. Mas vamos pegar como exemplo a Ágora, que é o espaço, então, a Ágora era o espaço da política, onde acontecia a vida pública. Aonde acontece a vida pública na nossa cidade, nas cidades contemporâneas, aí a gente vai pensar, nesse espaço, então, aonde existe o encontro entre os outros, esse espaço aonde existe um encontro entre os cidadãos, tá? Então, por isso eu falei assim, lembram que tinha lá nas palavras-chave para vocês refletirem, que era o conceito de cidadania, cidadão, né? Aí eu pergunto para vocês, e tinha espaço público e espaço privado. O que vocês acham que é interessante para vocês pensarem, então, quando forem projetar as ruas agora, que vocês vão ter que projetar, quando forem pensar ali na Valdanha-Anguera, por que é importante vocês pensarem essa ideia de cidadania, de cidadão, espaço público, espaço privado? Vou esperar vocês responderem. Vocês estão me escutando? Alto e claro. Sim. Tá, não quiseram responder. Bem, o espaço público, pessoal, o espaço da rua, o espaço da praça, ele é aonde tem a possibilidade de se tornar cidadão, tá? É no espaço público em que é capaz, então, do indivíduo, do homem, o homem, então, no sentido, então, vamos lá, indivíduo, para não ficar falando homem, né? Para ele, então, conseguir, porque ele só consegue ser cidadão no momento em que ele consegue dialogar com liberdade com os outros. Ele conseguir compreender, além do individual, além do espaço individual, compreender os outros, ter um espaço comum. O que é o senso comum para lutar por um bem de todos, por uma ideia de um senso comum, que é bem para a comunidade. Esse indivíduo que tem a capacidade de enxergar os outros, de dialogar, de se colocar no lugar dos outros, que
que consegue acessar esse espaço do diálogo, esse espaço comum, esse é o cidadão. Então, o cidadão, por isso lá, cidadão Kane, cidadão Jane, quando eu estava falando, é porque a ideia moderna de cidadão, que é o cidadão de bem, aquele que faz tudo que é moral, que aparece, que tem dinheiro, que paga lá para fazerem propaganda com o nome dele, que vai ser candidato a prefeito. Esse é um ser político. Ele não é um cidadão, tá? Ele não é um cidadão. O cidadão é essa pessoa que consegue, então, se propor a dialogar com os outros, tem as suas concepções, tem o que lhe coloca, as suas interpretações, tem essa capacidade de interpretar sobre a sua vida, sobre as questões comuns, coloca suas posições e tem também a capacidade de escutar os outros, escutar as minorias. Então, esse espaço comum é primordial para que exista esses embates. Existam as diferenças, existam os embates e exista a construção política e exista a construção democrática. Quando não existe o espaço comum, quando existe a hegemonia só de um pensamento, só de um discurso, a gente não tem democracia. Não tem o debate político, não existe a construção política. Tá? Então, em tempos em que a gente está em quarentena, em tempos em que a democracia, em que a política estão em crise, é muito importante a gente pensar a potência que tem a questão dos espaços comuns. Tá? E por isso estava lá a reflexão, espaço individual e espaço comum. Né? Então, é nas ruas ou nos espaços abertos em que a gente possibilita que diversas pessoas troquem suas experiências, que permitam que exista, então, que de diferentes classes sociais, de pessoas de diferentes culturas, convivam e potencializem as trocas entre elas, entrem em conflito, mas que existam esses conflitos, que existam os crescimentos democráticos, que existam o crescimento dessas pessoas como seres humanos. Tá? Então, eu só consigo crescer também como ser humano sendo cidadão. Cresço em humanidade. Isso foi uma pequena aula de política para vocês, tá? Vou seguir aqui, pessoal. Vamos lá. Um dos seguidores da Jacobs, tá? É o Yangel. Então, vamos lá. A partir de 3 escalas diferentes, ele pensa que uma cidade tem que ser planejada em toda a região metropolitana. Então, só para dizer para vocês, Pelotas, ela é um aglomerado urbano junto com o Rio Grande, tá? Uma aglomeração urbana, não é uma região metropolitana, não chega a formar, considerando pelo IBGE, tá? Uma escala média, que compreende planejamento de bairros e regiões da cidade, e uma pequena escala, tá? Que é a escala do microplanejamento. Então, vamos lá. Maior necessidade de pessoas utilizam... Deve-se destacar como objetivo-chave para o futuro um maior foco sobre as necessidades das pessoas que utilizam as cidades. Esse é o plano de fundo para a proeminência da dimensão humana no planejamento urbano. Tá, do livro dele, né? Que é a cidade para pessoas. Igualmente, é urgente esforçar... vamos lá. As cidades devem pressionar os urbanistas e arquitetos a reforçarem as áreas de pedestres como política urbana integrada para desenvolver cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis. Então, é parar de focar no objeto edificado, no automóvel, então, individual, e focar nas pessoas, quando for pensar no projeto das cidades. Então, estou dando as dicas para vocês também, é nisso. Então, eu estava falando lá sobre segurança lá da Jacobs, agora a gente está falando sobre caminhabilidade, que a gente vai falar. Então, esse conforto, essa vida, essa vivacidade da cidade. Pode-se considerar que uma cidade é convidativa quando possui espaços livres, públicos, desenhados especificamente para pessoas. Que tenha um estímulo, então, a pessoa usar, a caminhar, então, a se apropriar do espaço público, a viver ali, né? A ter os encontros, então. Logo, o grau de segurança de uma cidade está relacionado ao maior número de pessoas movimentando por suas ruas e permanecendo nos seus espaços urbanos.
Guel destaca para isso o uso do meio a pé. Então, por isso que na aula passada a gente estava vendo bastante formas de mobilidade urbana que trabalhavam com o modal do pedestre, né? Também a gente falou bastante sobre ciclovias, né? A importância do transporte coletivo, então, né? Porque a gente vai falar até sobre uma questão de sustentabilidade ali, sustentabilidade das cidades que o Guel vai trazer, né? A cidade saudável é aquela que proporciona à sua população a realização de atividades como caminhar ou pedalar enquanto etapas diárias naturais da vida, sendo também uma forma de combater o sedentarismo. Vamos lá. A vida em toda a sua diversidade se desdobra diante de nós quando estamos a pé. Então ele está falando o quanto é uma potência para nós, urbanistas, pensar no modal do andar a pé, né? Que tem essa ideia dos encontros, da vivacidade da cidade, da questão da sustentabilidade. Então, o quanto fazer um projeto bem feito nessa área vai tratar de diversas questões do planejamento urbano, do desenho urbano, né? Então, vamos lá. Agora, aumentar o número de pedestres, aumentando-se o número de atividades relacionadas. Ações como conversão de áreas de estacionamento em praças, de ruas em calçadas, aumento de largura de calçadas, aplicação de nova paginação de piso, inclusão de novos mobiliários urbanos, plantio de mais árvores, implementação de áreas de recreação junto à água, tendem a aumentar a atratividade dos transeuntes pela região. Pessoal, aqui está uma dica assim, ó, toca uns sinos aqui para vocês. Olha um monte de dica do que fazer. Tá aí. Se as pessoas e não os carros são convidados para a cidade, o tráfego de pedestre e a vida urbana aumentam na mesma proporção. Gabriel? Oi? Então, nesse caso, seria mais ou menos o que aconteceu com o calçadão de Pelotas? Seria, mas como o Rodrigo mesmo colocou, existem às vezes, né, a gente tem aquela rua que surgiu, né? Aquela rua que surgiu que é uma rua para uma passagem, é uma rua mista, né? Que a gente chama assim, uma rua de passagem de baixo tráfego, né? Aquela passada ali que tem na... Tô tentando lembrar entre Floriano e... Fugiu o nome. Que passa ali na Lebes, ali. Tá, sei. Aquilo ali é um efeito contrário, né? Aquilo tá meio fora. Tirou Sim. uma parte dos pedestres, mas é isso. Perfeito, Gabriel. Em um maior número de vias, convida ao tráfego de automóveis, melhores condições para os ciclistas. Então, vamos lá. Número maior de vias convida ao tráfego de automóveis. Ao contrário, então, melhorar as condições dos ciclistas convidam mais pessoas a pedalar, que isso é óbvio, né? Então, melhorar a caminhabilidade aumenta o número das pessoas caminhando pela cidade, usando. Então, logo, a qualidade do espaço público influencia diretamente a vivacidade da cidade. Tá, então, o Guel aqui está falando coisas básicas, mas que serve para vocês. Ali tinha várias dicas, né? Larguras da calçada, aplicação de nova paginação de piso, inclusão de novos mobiliários urbanos, plantio de mais árvores, implantação de áreas de recreação junto à água, são coisas muito importantes para vocês pensarem, então, no desenho urbano. Trouxe aqui, então, vamos lá. Aspectos interessantes a espaços livres públicos. Vamos lá. Implantação de bancos que criam espaço para conversar e sentar. Só um minutinho que eu tenho que adicionar alguém aqui que caiu. Na verdade, eu tenho 3 pessoas. Pronto. Vou voltar aqui. Então, a gente tem lá implantação de bancos que criam espaço para conversar e sentar. Então, é importante quando a gente acrescenta no desenho, né? Não parecer que a gente jogou um banco lá numa parte que sobra lá do projeto do desenho da cidade, botar um banco, né? Não, ele tem que estar integrado nesse desenho, pensado então nesse espaço de convivência, né? Nesse espaço de apreciação da cidade, né? De confraternização entre as pessoas. Mesinhas na calçada, guarda-sóis que proporcionam sombra e áreas de permanência, então que vão trazer então uma vida para as pessoas permanecerem na cidade, serem aqueles olhos da cidade, né? Então vamos lá. Vasos que podem ser também uma alternativa aos balizadores para bloqueio do tráfego. Então, aqueles balizadores que vocês estão vendo ali embaixo na esquerda poderiam ser muito bem
vasos de plantas que vão trazer a ideia do verde, vai trazer uma vegetação mais bonita também, mais agradável, e não só ficar usando os balizadores, né, para impedir que o veículo passe por lá. Tratamento de piso, que unifica e cria identidade. Então, o tratamento do piso, também o desenho da paginação do piso, é importante, pessoal, não é de qualquer jeito. Então, os parklets, então, a gente tem aqui um na frente, que está aqui a imagem, né? Não chega a ser um parklet, agora que eu vi, não é uma rua, mas parece, os parklets que são criados aqui em Pelotas já tem vários em uso, né? Locais para instalação de comida de rua, estação de bicicletários compartilhados para ciclos, lixeiros e banheiros públicos, equipamentos de atividades físicas, áreas para atividades lúdicas, playgrounds, áreas de Wi-Fi livre, faixa de zona de priorização de pedestres, ombofaixas, são um exemplo, né? Tudo isso aí, pessoal, pode aparecer no projeto de vocês. Aqui, então, está só um embasamento para vocês, então, conseguirem pensar nas ideias para os projetos de vocês. E vamos lá, então. Que aí vocês devem estar sabendo o que tem que fazer hoje. Inicie seu projeto indicando as metas, isto é, quais os objetivos. Então, lembram lá quando vocês estavam trabalhando no nível da arquitetura, do objeto arquitetônico, do edifício? Vocês tinham que elaborar, levantar através da entrevista com os clientes de vocês, né? Qual era o programa de necessidades, né? Qual era, então, fazer também aquela prancha de temperamentos. Então, qual é as necessidades agora que vocês vão precisar responder? Quais metas, né, do projeto de vocês? Então, e para elaborar um espaço urbano mais humano, não esqueçam disso, saudável, seguro, sustentável. Então, esse é o objetivo de vocês que eu estou colocando. Quero que vocês elaborem vocês estão trabalhando em cima de uma área urbana já existente, né? Vocês vão, então, fazer um diagnóstico, vão fazer uma análise, um redesenho dela para, então, inserir, deixá-la mais humana, mais saudável, tá? Realizar uma breve introdução. Olha aqui, ó. Você deve realizar uma breve introdução do tipo de ideal de cidade que o grupo deseja, descrevendo, por exemplos e características, pensamentos do urbanismo anteriores e o porquê o grupo deseja uma cidade mais humana. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Aquele levantamento que vocês fizeram de outros urbanistas, de outros planejamentos urbanos, outros desenhos urbanos que tiveram, e essa evolução do pensamento urbanismo serve agora para vocês colocarem como introdução do projeto de vocês. A cidade era pensada dessa forma, de tanto tempo foi pensada dessa forma. A partir disso, dessas mudanças que tiveram, das críticas do fulano de tal, nosso grupo pensa de tal forma. Entenderam? Não? Vocês estão me ouvindo? Sim. Para mim travou aqui. Então tá. Vocês têm que refletir, então, agora na área lá da Anhanguera, onde ela está inserida. Quais são? Pensem, nas áreas voltadas à permanência, circulação, contemplação das pessoas que utilizam, então, esse espaço urbano. Dessas pessoas que utilizam esse espaço urbano. Observe se o local tem em seu entorno imediato áreas ociosas, tá? Para ser contemplada a um projeto de uma praça, por exemplo, que vocês podem fazer. Elementos morfológicos que definem o sistema de espaços livres públicos da região, tá? Então, aí estão incluídas as calçadas, as ruas, né? Pense a inclusão de um calçadão ou estou dando um exemplo, ou uma ciclovia passando pela centralidade. Seria interessante para o sistema de mobilidade urbana, né? Então, ou seja, reflita a respeito de todas as questões que você considera pertinentes à análise da centralidade do projeto. Vamos colocar em prática o conhecimento aprendido até aqui e elaborar um diagnóstico urbanístico e um programa de necessidade para esse projeto urbano. Então, vamos lá. Hoje vocês vão... Lá no livro de vocês tem um esquema, como eu já contava lá quando a gente estudou o projeto arquitetônico, o Ateliê 1, existem várias metodologias, várias
formas de pensar o processo de projeto. Tá? No livro de vocês tem uma que pensa levantamento das informações preliminares, programa de necessidades, estudo de viabilidade, levantamento das informações técnicas, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, projeto completo. Essas seriam as fases, e aqui estão descritas de novo, tá? A etapa que vocês estão seria uma etapa em que vocês teriam que aplicar, então, um estudo que não é feito sozinho. O grupo de vocês também é considerado ainda sozinho, tá? Não é para fazer dessa forma. Então, quando a gente vai trabalhar com desenho urbano ou planejamento urbano, nós temos que trabalhar com a ideia do processo participativo. E a gente conversou sobre isso, né? A importância, então, de escutar os usuários, né? E escutar usuários heterogêneos. Eu não vou ficar... Vou dar um exemplo para vocês. Se eu for lá fazer, então, um levantamento, aplicar um questionário, estruturei o questionário, a gente faz as perguntas, e vou aplicar lá na volta lá da Anhanguera, ali, na entrada da Anhanguera. Esse documento que eu estou elaborando, essas análises que eu vou fazer, vão estar contaminadas, porque eu vou estar pegando um perfil de público, de usuário, que é homogêneo, né? Só estudantes da Anhanguera. Vocês consideram que isso tem um grande vício, né, dessa análise? Eu vou estar fazendo um projeto que vai estar atendendo às demandas, às necessidades, só desse grupo, né? Não de outros grupos, que são os moradores locais, os vendedores ambulantes que tem ali, os motoboys, taxistas. Então, todos os usuários têm que ser atendidos, têm que ser entrevistados, têm que ser escutados, né? Então, é importante, então, não ser feito sozinho, tá? Quanto mais participativo, pessoal, mais fortalece, então, Então, quanto mais a gente conseguir aplicar esses questionários, quanto mais participação a população tiver engajada, quanto mais conseguir incluir na análise essa ideia de público, então, mais participativa está sendo e mais democrático é o nosso projeto, né? Por isso é uma etapa muito importante, né? Então, a condução de um processo participativo proporciona a oportunidade de inclusão, a possibilidade que a população escute ou seja ouvida, sendo esse momento de pactuação. Então, a gente cria um pacto social, é um termo super importante para vocês. Lembram lá que a gente estudou no Escher, né, do novo urbanismo. O novo urbanismo, ele tem essa ideia, então, vai ser muito menos uma ideia fechada de um grande projeto, que vai se passar muito tempo fazendo projeto, e muito mais essa ideia de diagnóstico e análise, sendo feitas várias vezes, retomado, para conseguir, então, ter esse pacto sendo sempre formado, porque vai ter sempre, então, questões e mudanças que vão ser necessárias ser revistas, né? Então, vamos lá, a gente viu isso bastante no Escher, né? Então, a gente vai levantar, a partir disso, nesse diagnóstico técnico, fragilidades e potencialidades do local. O diagnóstico é a descrição de todas as necessidades projetuais do local separadas em pelo menos 2 assuntos: fragilidades e potencialidades. A gente vai fazer o FOFA hoje. Relaciona para cada problema diretrizes. O grupo tem que relacionar agora, para cada problema que a gente vai levantar, diretrizes de projeto capazes de resolver as questões levantadas, tá? Então, para cada questão levantada nesse diagnóstico e nesse prognóstico, nós vamos ter que elaborar, então, diretrizes projetuais. Então, nós vamos ver agora como é que vai ser isso. Retomando, lembram lá, isso aqui é um slide que tinha lá nas primeiras aulas. A gente estava fazendo levantamento e análise, naquela época que a gente trancou a nossa disciplina, a gente foi fazer as partes da revisão teórica. Agora a gente voltou no diagnóstico e prognóstico. Essa é a nossa atividade. Então, o que vocês têm que fazer? A metodologia FOFA. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Sim, professor. Sim.
Tá dando pra ver. Todos os grupos vão ter que fazer a sua fofa. Então, no fofa, vocês então vão ter as forças, né? Que vão ser diagnósticos, então, dos fatores internos existentes nessa centralidade, nesse recorte que a gente fez. Aí vocês vão identificar quais são os aspectos, então, que vocês veem como as forças, né? As potencialidades, então, desse lugar. Do lado, vocês vão fazer, então, esse pequeno X aí, né? Essa pequena cruz. Vocês vão ter, então, do outro lado, as fraquezas. Aqui está como exemplo, então, força. Ah, é um lugar que tem segurança, que já tem a diversidade social e que tem uma boa densidade populacional. Ah, pelo que a gente estava vendo lá na Jane Jacobs, pelo que a gente viu no Yangel, nos textos que a gente estava vendo, isso são coisas positivas, né, para o urbano. Então tá nas forças. Fraquezas. Acessibilidade, falta de manutenção, falta de áreas verdes e recreação. Identifiquei isso como fraqueza. Pessoal, isso aí teria que ter sido elaborado com a população local, tá? Mais adiante agora eu vou mostrar para vocês. Ah, não, já estava ali, ó. Já mostrei para vocês. Que é, normalmente, existem diversas metodologias, uma delas seria o DRUP, que é o Diagnóstico Urbano Rápido Participativo, em que são feitas, então, encontros com a comunidade, e levantamentos e debates, e aí se elabora um painel em que pode se levantar esses dados, tá? E aí depois a gente faz o FOFA. Mas como vocês não têm como fazer isso, ou vocês vão aplicar entrevistas, fazer perguntas sobre esses itens, então forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, para algum conhecido que more lá, para alguém que é usuário desse lugar, aí vocês podem colocar, tá? Mas vai aparecer como se a gente tivesse feito. Compreenderam que é só um exercício agora? Sim. Sim. Então olha só, oportunidades. Oportunidades, pessoal, é o prognóstico, tá? Que são fatores externos que podem ocorrer no futuro, tá? Então seriam oportunidades e ameaças, tá? Então são coisas, então a gente teria assim, então o presente, então na ideia de tempo, né, para cima e aqui um futuro. Então a gente tem as oportunidades que a gente teria então usos mistos, transporte público, permeabilidade, relevo. Ameaças. Quais são as ameaças que a gente tem, então? Seriam, então, fatores, então, externos que podem ocorrer nesse futuro próximo. A gente pode ter, então, um uso desses espaços segregados, desses espaços abandonados para acúmulo de lixo, né? A ideia do lixo, então, da contaminação desse solo. A criminalidade, então, a insegurança, né? Grande fluxo de veículos em alta velocidade também pode, então, ser uma ameaça futura negativa, aumenta o número de pessoas, então, o número de veículos passando. Então, impermeabilidade pode ser uma questão futura, tipo, não está se deixando áreas verdes, então vai ter muita impermeabilidade do solo, uma pavimentação inadequada. Então, também podem ser ameaças, então, que vocês podem identificar. Bem, aqueles eram só exemplos para vocês, tá, pessoal? Vocês que vão ter que identificar. Na segunda etapa, então, vocês, então, vão ver assim, então, vão a partir do FOFA, vão elaborar nesse recorte dessa área de vocês, tá? Vocês podem elaborar, assim, um quadro em uma coluna que descreva as potencialidades da área de estudo e na outra a fragilidade, como está colocando aqui, né? Os problemas verificados na região, pensa e descreva numa nova coluna quais elementos projetuais. Ah, tá. Aí vai vir assim, ó, pessoal, que aí isso aqui não vai aparecer ali no FOFA direto, mas é para vocês elaborarem a próxima etapa, tá? Que vocês então vão pensar quais elementos projetuais e diretrizes de projeto podem resolver essas questões levantadas, tá? Então, para melhorar a qualidade desses espaços livres públicos, tá? Então, vamos lá.
a gente vai fazer isso, então, também nas potencialidades. Então, vamos lá. Aí a gente vai ver também quais, então, as diretrizes projetuais, quais os elementos projetuais, então, que podem ser elaborados para atingir essas potencialidades, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Aí vai vir uma questão que é, a gente vai começar a elaborar esse estudo e vocês têm que começar a identificar já por exemplo, áreas ociosas, né? Vamos botar assim, se a gente tem ali do lado da Anhanguera, ali onde é o estacionamento, fosse um grande terreno vazio e não tem nada acontecendo, então é um espaço segregado, um espaço de violência, então estou dando um exemplo que existe, né? É um espaço, então, que a gente poderia repensar, então, como é que poderia ser aquele espaço ali do lado da Anhanguera, que hoje é o estacionamento, mas estou dando um exemplo para vocês, né? Um canal de drenagem, vamos colocar assim, que existe também lá, então estou dando exemplo para vocês que existem lá, né? Que acaba enchendo de água, tem lixo acumulado, as pessoas jogam lixo, então poderia ser também um espaço potencial de ter um espaço de contemplação, de recreação, que a gente poderia ter uma pequena praça, um pequeno parque linear para praticar atividades, então de contemplação até desse córrego quando tem água. Então, isso daí é o que vocês vão ter que pensar agora, né? Vão ter que identificar esses potenciais, então. Que aí vai vir essa etapa daqui. O que faz um bom lugar? Que é tudo que a gente viu lá em cima. Por isso que eu coloquei para vocês. Estavam várias dicas lá em cima, por isso que eu retomei. Tá? Então, refletir sobre objetivos dos diversos atores envolvidos. Aí, quais atores que são envolvidos no projeto de vocês? Comunidade local, estudante Anhanguera, gestão pública, os técnicos, né? Os empreendedores. Né? Então, são todos esses que a gente, então, empreendedores tem vários lá, então, como eu estava citando para vocês, vocês têm, então, que ter qual é a visão de vocês. Aí vocês vão elaborar pequenos desenhos, tá? E aí vai ter essas pequenas, então, visões, então, das potencialidades dos projetos que vocês vão elaborar. E aí, então, vocês vão me entregar esse material daqui. Então, vai ser a visão, por desenhos podem ser montados. Não quero que vocês copiem da internet, tá? Ou eu prefiro que seja desenho à mão. Quem domina softwares para desenho, quiser fazer no Sketch, quiser fazer no desenho, no Illustrator, no Photoshop, no que for, podem fazer também, tá? Esses painéis, esses pequenos infográficos. E esse aqui, o FOFA, tá? Então é isso que vocês têm que fazer. Vamos lá. Ainda não terminou, tá? Então vocês vão elaborar, estabelecer ações gerais de projeto que se relacionam com os resultados do diagnóstico e prognóstico. Então tá, então vocês vão elaborar ali qual é a visão, vamos fazer um pequeno slide, que é as ideias principais, tá? Por exemplo, eu quero que tenha diversidade, sustentabilidade, permeabilidade, conexão entre meios de transporte, qualificação do espaço público. Essa é a visão principal, né? Da minha intervenção no desenho urbano. Aí vamos lá. Segurança, conexão com o ambiente natural, interatividade, espaço formal, ordem viária. Então eu vou elaborar desenhos em que eu vou trabalhar, qual é essa visão macro. Então quais esses meus atores, então que eu vou usar no master plan, tá? Então essas ações gerais que vão estar relacionadas lá com aqueles dados do diagnóstico. Bem, como é que a gente vai detalhar essas ações gerais no projeto em formas de princípio de desenho urbano? Eu vou pedir, então, que vocês elaborem uma tabela, então, que vai ter, assim, segurança. A gente está seguindo lá a Jane Jacobs, ó, segurança. Olhos na rua, né?
Então, o que é? O que é os olhos na rua? A gente vai trabalhar com essa ideia, então. Vocês vão responder essas 3 questões, tá? O que, como e por quê. Vai ter a tabelinha de vocês, tá? Então, a ideia da segurança. Então, vocês vão trabalhar ali com as janelas, com as portas, e aí vocês vão ter olhos na rua. É o quê? Aí, como? Para responder como. Fachadas com aberturas para as ruas, com acesso principal voltado para a frente do lote. É como vocês vão, então, colocar esse item, que é o olhos nas ruas, tá? Que é um item de segurança. Por quê? Possibilitar maior segurança para os pedestres. Vamos um outro exemplo para vocês. Altura diferenciada para o térreo. Então, a gente tem ali um exemplo, um croquisinho ali, que tem uma janela um pouquinho, tem ali 1 metro, por exemplo, botando. Aumento em 1 metro do nível da rua. Aí, como, né? Como? Aí, por que vai se fazer isso? Maior privacidade e segurança para os moradores. Então, essa é uma medida que vai ser adotada. Vamos lá. Poderia ter sido um diagnóstico feito pelos moradores lá. Então, um problema de privacidade, né? Um problema de segurança. Isso está dentro dos itens de segurança, né? Então, a gente tem ali a questão da iluminação, né? Iluminação pública, iluminação adequada. Como? Projetando iluminação para a via de veículos, calçada de pedestres, espaços públicos e áreas de lazer. É como vocês vão tratar da iluminação adequada. E por que vocês vão fazer isso? Garante maior visibilidade do espaço e, consequentemente, segurança do usuário. Próximo item, então, sobre segurança, aí vem a questão do calçamento, né? Então, pisos apropriados. É o quê? O que é pisos apropriados? Como que vocês vão fazer isso? Utilização de pisos táteis e antiderrapante. Por que vocês vão fazer isso? Por que vocês, então, vão usar pisos apropriados? Para garantir a integridade física e mobilidade dos usuários. E isso foi uma discussão que a gente teve lá na aula que a gente estava falando sobre as ruas de Pelotas, a gente estava falando sobre as calçadas que não são convidativas, que não oferecem, então, uma acessibilidade, né, para as pessoas. Então, então a gente pode trazer aqui de volta, ó, viram? Na ideia de segurança. Bem, outro item, né? Conexão com o ambiente natural. Olhem lá, é uma outra questão. Aí vem uma imagem ali. Conexão com o ambiente natural, o que? Arborização. Como? Jardins, calçadas, ruas arborizadas. Por quê? Promover qualidade ambiental, atrair a biodiversidade. Outro, então, conexão com o ambiente natural. Microparques. O empreendedor deve usar 10% do terreno para criar áreas de recreação pública. A ideia de recuo, ó. Como? Recuar 10 metros. Eu não vou ficar lendo tudo, tá, pessoal? Isso aqui são ideias para vocês, ó. Espaços comuns. Ali era interatividade. Então, espaço comum, planejar para ordem viária. Vocês vão ter que fazer, então, de acordo com todos esses itens daqui. Bem, aqui eu separei para vocês uma ideia de eixos temáticos para vocês trabalharem, tá? Que estaria ali, ó. Então, aqui eu separei alguns eixos temáticos, tá? Que pode ser já definido para vocês, se vocês quiserem usar isso como modelo, tá? E dentro desses eixos temáticos, então, vocês vão ter que estabelecer diretrizes, né? Para, então, atender, então, esses eixos temáticos. Então, vocês vão lá. Eu apontei agora 25... Ah, tá. E aí, essas diretrizes vão estar de acordo com aquela visão de projeto que vocês tinham pensado anteriormente, né? E vão atender, dentro desses eixos temáticos, aos itens lá do FOFA, tá? Então, vamos lá. As diretrizes de projeto, então, vou dar um exemplo para vocês. Distribuída nesses 6 eixos. O eixo A, passeio público. Uma diretriz de projeto, por exemplo. Padronizar e readequar os passeios públicos em rotas com maior trânsito de pedestre. Priorizar outro, então.
priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modais, especialmente em vias não estruturais. Ampliação das calçadas e passeios. Então, tudo isso que a gente está vendo que são diretrizes, né? Projeto, ela está dentro desse eixo do passeio público, tá? Gabriel, vamos lá, por favor. implementação... Hã? Por favor, tu dá uma olhadinha que eu acho que tem gente querendo entrar Tem, a para Flávia. assistir a aula também. Só a Flávia, tinha mais alguém, Gabriel? Pois é, o pessoal tava falando aqui, mas então tá, só tinha uma. Não, obrigado. Antes tinha mais gente aqui, eu dei uma anexada nas pessoas. Espera aí. Vou até ver, eu tô sem o WhatsApp aberto. Vou abrir aqui, que aí apita para mim. Só um minutinho. Tá, vamos lá. Pessoal, essas diretrizes de projeto são exemplos. Eu estou dando 25 diretrizes de projeto urbano, que são exemplos de algumas diretrizes que vocês podem querer colocar como diretrizes para o projeto de vocês, tá? Eliminar barreiras físicas, não precisam botar todas também. Aqui eu estou dando exemplos e como distribuir essas 25 nesses eixos temáticos, tá? Aí vamos lá, aí vocês vão procurar, já procurem exemplos, tá? Dessas diretrizes de projeto que vocês estão colocando, tá? Vamos lá, implementação de mobiliário urbano, como banco, mesas, vasos e quiosques. Aí aqui botei um exemplo, tá? Então, implementação de um banco, até de um parklet, que vai sim, agora lá, transporte coletivo e público. Aí tem esse monte de diretrizes, né? Pleitear junto à prefeitura adequação de trechos em algumas rotas de ônibus que passam pelo entorno da área, dialogando com a proposta de desenho urbano elaborada. Então, dependendo da proposta que vocês podem fazer de desenho urbano, vocês podem criar corredor de ônibus, vocês podem colocar, então, que é necessário ter outras rotas de ônibus que não chegam a passar ou entrar, mudar, então, o perfil viário dali, para melhorar a ideia do transporte coletivo público, que vocês podem achar que é ineficiente, né? Então, vocês estão pensando já num nível também urbano inteiro, né, de toda a cidade. Integrar o sistema de transporte público coletivo com as calçadas, faixas de pedestre e transposição. Então, aquela coisa que tinha, que até agora mudaram a parada de ônibus, ali da volta da Anhanguera, pode entrar no projeto de vocês. Se vocês acham que não ficou adequado a mudança, ou se ficou, ou se ela não está integrada, então, com a faixa de pedestre ou com a ciclovia, vocês vão repensar agora. E isso vai entrar como uma diretriz de projeto. Aqui, então, tem uma ideia de corredor de ônibus, ó. Uma marcação, então vocês vão pegar um exemplo de um corredor de ônibus, tá? Isso, então, apareceu no eixo temático transporte coletivo e público, né? Que eu dividi aqui, então, nos 6 eixos, tá? E a diretriz de projeto foi essa. Vamos lá. Sistema cicloviário. Então, ampliação das calçadas, passeios e espaços de convivência. Dei um exemplo aqui de uma diretriz, né? Promover modos não motorizados como meio de transporte urbano, como o uso de bicicletas por meio da complementação da rede no entorno da área, conectando-se à rede cicloviária estrutural do município. Então, vocês vão pensar também no sistema de ciclovias que já tem ali pensado ali para aquela zona, mas vocês podem pensar em melhorar ela, né? Estacionamento de bicicletas. Tem lá? Pergunto para vocês. Não me lembro. Aparentemente não. E vocês não acham que é um baita de um problema ter um sistema de ciclovias e um baita público, né? Um monte de usuário que poderia estar usando essa ciclovia e não ter onde deixar a bicicleta? Que a Anhanguera não tem esse espaço, né? Perguntei para vocês. Então, isso daí pode ser pensado no desenho urbano de vocês, que é as pessoas se apropriarem, pararem, ou se vocês projetarem alguns espaços de lazer e de integração, que tenham também, então, essa ideia do sistema cicloviário, então, pensem nesses espaços, então, né? Vamos lá. Então, aí vocês vão botar como uma diretriz de projeto
é integração entre o sistema de estacionamento de bicicleta e as calçadas, né? Por quê? Porque também aí não vai gerar aquele problema que é o sistema cicloviário e a bicicleta interferindo na calçada, na mobilidade urbana, né? Do pedestre, né? A questão da acessibilidade também. Então, vocês não vão resolver um problema e gerar outro. Então, isso tem que ser pensado, né? Vamos lá. Integrar o bicicletário voltados ao atendimento da comunidade e outras estruturas de apoio, tais como vestiários, sanitários públicos, em locais estratégicos, como no térreo dos edifícios planejados. Então, no caso, vocês não estão planejando o edifício, mas vocês poderiam intervir até num edifício ali da Anhanguera e dizer, ó, que teria que ter um espaço para o cara que nem... Acho que foi o Gabriel que falou, né, Gabriel? Que tu falou, o cara vai chegar todo suado lá e a universidade não tem nem... Às vezes não funciona nem o vaso, nem as pias, né? Acho que foi, né? Ou tô sonhando que tu falou alguma vez? Mas eu me lembro de alguém ter falado isso. Foi o Rodrigo, então? Bem, Não, professor, não fui eu. então alguém falou. Não sei, mas... Aqui, então, a gente tem aqui, então, ó, às vezes são sistemas de mobiliário urbano simples, em que a gente pode trabalhar com a ideia com ciclovias, a inserção da bicicleta, além da ciclovia, mas o espaço de estacionar, em diversas partes. A gente tem ali o Mário Quintana, tem diferentes usuários, e não tem, na verdade, nenhum lugar para parar as bicicletas, né? Então, por isso, também não tem um real incentivo também da apropriação do uso da bicicleta. Porque eu vou chegar de bike, tá, tudo bem, eu chego. E aí, como é que eu deixo em segurança o meu, meu meio de locomoção seguro para quando eu sair do espaço que eu tive que usar, a função, vou ir no Super ali, vou ir no Max, ou vou em um outro mercado que tem agora, tem o Nicolini lá, e como é que eu uso? Aí vão colocar assim, mas aí esse equipamento que tem que ter as suas estacionamento, o seu bicicletário. Aí a gente vai pensar assim, tá, e aí a farmácia ali, ela vai ter que ter todo, então, o estabelecimento vai ter que ter o seu bicicletário, isso tem que estar pensado no sistema de mobilidade das ciclovias, né? Então tá, vamos lá. Sistema viário, semáforo e estacionamento. Então a gente tem diversas diretrizes projetuais que poderiam ser pensados nesse eixo, né? Que poderiam ser muito bem implementados lá na área de vocês. Então, caso seja necessário, vamos botar aqui, ó, implementar medidas projetuais para redução de velocidades automóveis e segurança pedestre, como ampliação das esquinas, com redução da área de travessia dos pedestres sobre o leito carroçável. Essa é perfeitamente aplicável lá. Implementação de pisos que marquem visualmente a prioridade peatonal em vias locais. Perfeitamente, e já de alguma forma já foi colocada lá no Mário Quintana ali, né? Então, implementar acesso restrito a veículos motorizados em determinados locais e horários, visando uma maior utilização do espaço público por pedestres e tornando a área mais agradável e segura para os transeuntes. Então, vocês podem olhar agora, analisar lá dos projetos de vocês, alguns espaços que podem ter isso. Estudar o aumento de tempo semafórico na travessia nos locais de grande fluxo de pedestre. Então, vocês podem pensar, por exemplo, o horário de pico ali da Anhanguera, da tomada das aulas, que vai gerar mais engarrafamento, mas se tu consegue aumentar o número de pedestres que vão passar, depois fica mais tempo com a sinaleira funcionando para os carros, pode ser uma medida interessante. Só estou dando uma ideia para vocês e algumas diretrizes projetuais que podem ser interessantes que o projeto de vocês vai propor. Tá? Aqui um exemplo, ó, um alargamento, então. Ali tem a direita tem da esquina e aqui no meio de quadra, né? Então, que é o acesso de uma escola. Vamos lá. Iluminação pública. Vocês viram lá, então, que tinha já naqueles exemplos lá a questão da iluminação pública, mobiliário urbano, né? Então, proporcionar lá na iluminação pública melhorias na iluminação pública e na paisagem urbana. Então, essa é uma diretriz de projeto, né? Aí outra, implementação de mobiliário urbano, como bancos, mesas, vasos e quiosques. Então, aquele parque ia funcionar para cá também, né? Adequar o mobiliário urbano novo e existente à rede imobiliária. Então, quando vocês trabalharem no eixo temático mobiliário urbano, às vezes vai estar sendo atendido junto com uma diretriz projetual para o passeio público,
ao mesmo tempo, vamos botar assim, ó, no sistema viário. Né? No sistema viário. Porque eles se integram, esses sistemas, né? Então, esses eixos temáticos, às vezes, podem ter uma diretriz projetual que atenda aos 3 eixos desses 6, né? Mas aí vocês vão colocar de novo, só vão repetir. Tá. Era isso. Ó, tá aqui, ó. Os pontos. Alguma dúvida? Vou voltar lá. Vocês preferem ficar nessa ou na fofa aqui a imagem? Pessoal? Ah, então, acho que pode ser na fofa. Tá. Fazer a chamada. Então, tá. Eu estou aqui, sociedade. Vai com engraçado aí, Gabriel. Tá. Vamos lá. Vou ir pedindo de novo para saber se vocês estão ouvindo a minha aula e não deixaram um robô ou algum parente vendo. Vou ir chamando vocês. Albert Tim. Tô aqui. Alisson. Albert tá aqui. Não, o Alisson. Não tá aparecendo. Tá, vou seguir aqui. Andressa. Oi, tô aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Estão enxergando, né? Chamada, né? Carolina. É a Carolina Garcia. Caroline Amaral. Aqui. Cássio. Daniele. Aqui. Fundo aí. Débora. Estava aceitando a Flávia aqui, só um minutinho, pessoal. O Gabriel tá sem microfone, pediu pra avisar que tá. Tá. Desculpa, te deixei muda bem na hora. Agora eu vou pedindo para vocês desativarem o mudo, peraí. Gabriel Lampe, acho. Tá, vamos lá. Então, a Daniele não tá, né? Débora. Tô aqui sim. Ah, Débora. Jennifer. Tô aqui. Eduarda. Lá vem, pessoal. A Emily tá. Tá, vamos ver. Urbanismo. Você me confronta. Foi só o Gabriel, tá. A Esther tá. Flávia acabou de entrar. Gabriel tá mandando mensagem. O Gabriel Marrone Amaral. Gabriel Sander tá aí. Aqui. Gabriele. Georgia. Viu entrando. Igor. Aqui. João. Jones. Vi ele entrando Aqui. também. José, não vi entrando. Nenhum dos dois.
Kelly tá aí, eu tô vendo. Obrigado, Kelly, por ligar a câmera. Fica bom, porque daí eu mato um pouco a saudade de vocês. A Laura tá aí? Tô aqui. Lorenzo. A Kelly. Maikele. Oi? A Maikele tá aí? Acho que não. Marcelo. Maria Eduarda. Pamela. Nossa, faltou um monte de gente hoje. Patrick. Aqui. Gabriel, Oi. tu me escuta? Ah, te escutei agora. É a Pamela, tá. né? É. Paula. Pedro eu vi entrando. O Rodrigo eu vi falando. Suelen e Suelen. Professor. Alguma das Suelen está? Nenhuma das Suelen. Uma desgraça assim, separado. Paula. Eu não sei porque que a turma de vocês sai dessa forma, assim. Eu tenho que fazer 2 vezes a chamada, Paula. Depois eu passo a limpo. Tem que fazer agora. Marcelo. Vamos ver se alguém me... O áudio da Sueli não tá funcionando, Gabriel. Qual da Suelen? Pera aí. A Teixeira. Tio, ela deu sorte, ó. Salve todo mundo. Alisson, Carolina e Cássio. Todos, Carolina. Carolina Garcia. Débora, Eduardo, Esther. Tá. E Gabriel Amaral e Gabriel. Pronto. Pessoal, agora vamos retomar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, já estava na minha tela aqui. Alguma dúvida quanto ao trabalho? Gabriel, Oi. o Cássio avisou que tá presente, mas tu colocou ausente e ele disse que respondeu na hora que tu perguntou. Jura? Ah, tá, eu vou depois, eu corrijo, eu faço uma retificação. Sorte que é só ele. Não tem mais ninguém, né? Estão botando no grupo, por enquanto só ele se manifestou. Deixa eu ver. Porque o resto do pessoal ali que se manifestou, eu consegui dar a presença. A Suelen, o Gabriel. Tá. Pessoal, alguma dúvida quanto ao trabalho já para fazer? Já tem trabalho para semana que vem. Os mesmos grupos. Não, professor. Ficou bem claro. Por Perfeito. enquanto não. Na hora de fazer a gente vai ver. Isso. Por isso que a gente tem até dia 18, vocês tentem fazer, porque dia 18 é orientação. Mas se vocês deixarem para fazer véspera do dia 18, vocês não vão ter material nenhum, tá? Então já vão fazendo. Por isso que eu já fiz essa retomada da prova, já passando o trabalho para vocês, que eu sei que vocês gostam de fazer as coisas adiantadas. Gabriel, eu tô precisando ir cortar o cabelo, cara. Eu não consegui cortar o cabelo, não tive coragem. Eu me lembrei de ti hoje, eu fiz a barba, porque eu tava selvagem, assim, o negócio. Não, eu vou fazer a barba. Barba foi... Aquele dia que eu te tirei foi porque tava bagunçado o teu cabelo, não era por causa da barba. Por isso que eu te tirei.
O cara não pode nem tentar um penteado novo, que já diz que o cabelo do cara tá bagunçado. Ah, tá bagunçado no tempo de quarentena, Ah, né? é verdade. Ignorância da minha parte. Era um topete. Fiz um penteado diferente, né? Bem, pessoal, agora falando sério, já tá adiantando a aula. Quem tem alguma dúvida da prova, para não ficar tirando dúvidas na frente de todo mundo, ou quanto aos trabalhos, é que assim, ó, quanto aos trabalhos, como é em grupo, e são questões, para mim dar o retorno para vocês, fica complicado para explicar. Estou esperando que dia 18 eu consiga me reunir com vocês, devolver o trabalho, tá? E aí a gente já começar a elaborar a parte introdutória. Tomara que a gente consiga. Então eu vou dizer assim, ó, agora eu vou dizer que quem quiser, eu vou encerrar a aula, me procura agora e tira alguma dúvida. Tem gente que falou assim, fiquei sem nota, tá? Pouquíssimos dessa turma que falaram assim que ficou sem nota. Ou eu vou conferir se não saiu lá da prova ou do trabalho. Então essa pessoa que conversou comigo, imaginem essas datas de prova, ainda mais que eu não fiz só de vocês, que foi meio de... Vou confessar uma coisa, foi uma prova difícil e uma prova de assustar, assim, foi pesado, tá? Bastante conteúdo, bastante leitura, cobrou bastante questão de leitura, mas, ao mesmo tempo, cobro para vocês chamarem atenção, porque, assim, ó, nós, professores, estamos bem preocupados com essa ideia da aula à distância, para não parecer que está sendo uma coisa fácil, tá? Eu sei que para vocês não está sendo, para quem está levando a sério, para quem está estudando, tá? Mas eu não sei se eu contei para vocês que uma professora, colega minha, eu faço uma disciplina de aluno especial no doutorado da URGS, e eu não tinha tido aula à distância ainda. A primeira vez que eu tive, então, foi há umas 2 semanas atrás. E eu narrei a minha experiência, que eu estava falando, olha, eu às vezes faço pergunta para os alunos e eu não sei se eles estão ali, porque eu não estou vendo a cara deles e fica um silêncio. E aí a falta da presença, né, de estar junto com eles, me gera uma ideia pedagógica meio esquisita, porque às vezes eu nem espero a resposta, eu sigo falando, eu não sei se eles estão com vergonha ou se não estão me escutando. E eu não espero a resposta de vocês agora, que vocês se justifiquem, porque a minha colega, essa que faz a disciplina comigo, ela deu uma risada e falou, Gabriel, eu me divirto muito vendo o Instagram dos teus alunos, porque eles estão tomando uma cerveja, comendo um lanche e vendo uma live, e tu tá num cantinho pequeno da tela. Ninguém vai falar nada? Não, porque eu não tenho Instagram. Adorei. Sem maldade, eu como antes de entrar na aula, tá? Não. Olha só, pessoal. Na verdade é assim, ó, é uma preocupação de todos os professores, mas tem que entender que essa preocupação é pro bem de vocês, entenderam? Tem que ter esses alertas e chamadas, e tem que estudar. A gente tá, infelizmente, nosso curso é presencial. Vocês sabem o quanto eu defendo a ideia do curso presencial. A gente está se adaptando a essa ideia. E faz parte disso se adaptar vocês também. Vocês têm que ter mais rigor com vocês mesmos. Porque eu não consigo. Se antes eu já não era um professor de ficar fiscalizando, né? Vocês sabem disso. Eu assino o nome da chamada, não vou obrigar ninguém a aprender. Ainda mais agora. Mas preciso fazer também essas provas, essa chamada a gente combinou, chamar a atenção, dificultar ao máximo a cola, para isso, para criar uma consciência em vocês e que esse tempo que a gente está tendo de quarentena e fazendo essa aula à distância tenha um potencial e uma validade muito boa. E como os outros professores têm feito, pelo menos nas conversas que eu tenho, não tenho visto as aulas deles, tenho certeza que estão se esforçando muito, a gente tem trabalhado muito mais. Eu tenho lido bastante para preparar as aulas de vocês, tenho me esforçado bastante e senti nos trabalhos, também em alguns trabalhos, uma falta de cuidado com as leituras que foram passadas, com as reflexões que foram passadas para ser feitas, tá? Então, fica isso, fica assim, ó. Agora quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma crítica, quiser conversar comigo, estou sempre disponível. Tá? E essas pessoas que teve algum problema de postar nota ou de acesso, conversem comigo e com o NES. Tá bem, pessoal? Um abraço a todos, assim, tipo, um abraço a todos que estão retomando e louco para ver vocês, louco para a gente fazer essas aulas práticas agora lá nos nossos computadores lá na faculdade.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. Tu vai nos passar tens como nos passar um retorno sobre o que tu achou dos nossos trabalhos até então? Jonas, assim, ó, como eu falei, eu tô pensando, aula que vem, dia 11, eu vou seguir com essa ideia dessa aula, porque ainda não é presencial, tá? E dia 18, a princípio, é presencial. E aí eu ia dar o retorno já por grupos, tá, Jonas? Porque Sim. se eu for, é que eu penso assim, ó, se eu for dar o retorno por grupo aqui na aula, vai ficar chato para os outros, entenderam? Não, É até um retorno imaginei alguma pessoal que a coisa gente vai abrir os trabalhos. Eu achei assim, ó, tiveram grupos que conseguiram, fizeram mais pessoal, fizeram menos Ctrl+C, Ctrl+V, que era o principal, que era vocês entendessem. Quanto mais as palavras de vocês, melhor ia estar, tá? Teve grupos que se adiantaram mais e que bom, quem conseguiu ler mais e interpretar mais a ideia desses autores, ouviu melhor os exemplos daqueles daqueles pensa do Serdar, do Hausmann, vai ser fácil, vai agora elaborar facilmente os seus projetos, vai elaborar facilmente a base, aquela introdução que eu pedi hoje no começo da aula, que é para dizer assim, ó, vocês vão dizer, olha, em tal época, botam até como exemplo aquele slide que vocês montaram, para quem montou bem do grupo, e não tá um texto que é uma cópia de algum lugar, ou que não está pensado, já ficou pronto aquele slide, porque ele fundamenta o tipo de pensamento que vocês estão tendo no projeto de vocês, entenderam? Ele fundamenta por que vocês não estão, ou se estão, por que estão privilegiando tal tipo de via, tal tipo de pensamento que privilegia o carro. Então, ele serve para isso, né? Serve para entender, dentro de uma ideia de evolução no pensamento do urbanismo, ou de mudanças, né? Se a gente não ficar nessa ideia só de evolução, mas na questão de mudanças que mudaram realmente os paradigmas do pensamento do urbanismo, para vocês terem uma apropriação. Não ficarem falando porque o Gabriel disse, ou porque aquela autora lá naquele livro disse, mas para vocês realmente entenderem e conseguirem enxergar isso na cidade, né? Sim. Tá, Jonas? E eu vou dar o retorno. Então, Eu li todos os trabalhos, deu um trabalhão ler os trabalhos de vocês, tá? Mas aí é por isso, eu estou ainda meio na dúvida como é que eu dou esse retorno para os grupos. E aí, sendo sincero, se a aula que vem não sair a confirmação que dia 18 a gente vai voltar, eu tô com a ideia do Zoom, a partir de uma experiência do Cleidi. Eu não sei se o Cleidi foi professor de vocês, é professor de vocês em alguma disciplina. Ele me falou que está usando o Zoom. Aí eu vou usar o Zoom com vocês, que aí a gente consegue fazer salas em que eu consigo atender os grupos individualmente. Os grupos vão ficar como se a gente tivesse assim na sala de aula, divididos em grupos, e aí eu conseguiria orientar o grupo. Compreenderam? sim. Acho uma boa. Mas sabe que esses dias eu tentei usar o Zoom e eu não conseguia de jeito nenhum ativar meu microfone. Não sei se eu sou meio tapada para isso. É isso, e assim, a Pamela, né, que tá falando, minha filha tá fazendo aula de inglês, ela tá fazendo pelo Zoom, né, e às vezes dá um problema, e eu vou dizer, a gente tá se adaptando a essa forma à distância, né, e é isso que eu tô pensando, daqui um pouco a gente tá se preocupando e em seguidinha já vai sair essa confirmação que a gente vai voltar. Então, se não voltar, eu vou propor, a gente faz o teste na aula que vem, dia 11, a gente faz o teste, usa o Zoom, e aí no dia 18 eu já sigo orientando por grupos, tá? Se não der certo, aí eu vou ter que procurar outra forma. Aí a gente vou ter que ficar falando com todo mundo vendo, vou ter que ir falando com o grupo, tá? Porque na verdade o Zoom daí vocês conseguem me mandar, compartilhar a tela, porque a gente vai ter que ter isso, né? Como é que a gente vai ver o PowerPoint de todo mundo, do que eu tô falando, o PowerPoint de vocês, né? Como é que a gente vai ficar editando? E aí isso aí é o que vai ser combinado. Só que é uma adaptação que eu vou fazer e que vocês vão ter que fazer. E aí é que nem a Pamela estava falando. Eu sei que vão surgir dificuldades, tá? E aí eu espero a compreensão de vocês. Tá todo mundo tentando lidar da melhor forma possível e com as tecnologias com que as tecnologias nos oferecem, né? Dentro disso aí tudo, Gabriel, questão de pontuação, como é que era a pontuação? Como é que estava distribuído isso aí até mesmo? 50% o trabalho, tinham os trabalhos anteriores de sala de aula, tá, Isso. Jonas? Eles eram aqueles trabalhos, tu viste que tinha uns pontos, avaliação de sala de aula, né? Isso. Vocês visualizam isso, tá? Isso. Aqueles trabalhos,
Os dois trabalhos configuravam mapa mental e mais aquelas perguntas, configuravam a avaliação de sala de aula. O trabalho que vocês me entregaram, aquele trabalho maior, vocês me entregaram, ele era 50% da nota junto com a prova. A prova era 50% e aquele trabalho 50%. Somava os dois, dividia por 2, dava a nota de vocês. Tá, não, pera, olha só, aqui no AVA a gente tem avaliação oficial e temos avaliação de sala de aula. Tá. Eu tenho uma pontuação X na minha avaliação de sala de aula, essa aí até então valia 1.000 pontos, é isso? Isso. Tá, então vou te explicar assim. 1.000 pontos. Eu tenho outro valor na avaliação oficial. Tá. A avaliação oficial, ela é 1.000 pontos, tá? Tá. Eu somei, então, porque vocês viram que a nota de vocês da avaliação oficial, a feita lá no AVA, ela era vocês tiravam, por exemplo, 8 de 10. Tô dando um exemplo, tá, Jonas? Então, vocês, na verdade, nessa avaliação oficial, teriam feito 8 de 10. E no trabalho, vocês tiraram, vamos colocar assim, 9 de 10. Tá, Jonas? Tá. Aí eu somava os dois, que dariam, então, 17, né, de 20, correto? Divido por 2, que aí dá 8,5 de 10. Dariam 850 pontos na conversão para pontos. Tá? Certo. Então a regra foi essa. 50% desses pontos, desses 1.000 pontos, eram adquiridos do trabalho e 50% da prova. Tá. Entendi agora. Então o valor, a pontuação máxima entre o trabalho e a prova ficaria 1.000 pontos, é isso? Isso tá, mesmo. Beleza. Entendi, aí Gabriel. Foi a forma como... Aí vocês agora podem fazer as médias de vocês. Quem não entregou, quem está com problema com o AVA, que não conseguiu acessar, repito, converse comigo, vamos conversar, tem que conversar com o NES, as tentativas da gente se adaptar. Teve essa avaliação, eu não sei ainda como é que vai ser, como é que vai vir outra avaliação, não sei como é que vai ser, que aí ficou sem nota, né? Eu sei que a maioria conseguiu acessar, a maioria fez, tá? Que bom, deu tudo certo. Pelo menos não me narraram problemas lá na hora de trancar, ninguém me falou nada. Alguém teve esse problema? Funcionou normal, digamos assim. Teve o problema da imagem, eu acho que eu mandei até na hora o print para vocês. Para mim apareciam as 3 imagens separadas, diferentes, e para vocês surgiu as 3 imagens iguais, né? Eu vou te dizer uma coisa que eu acho um grande problema, é a cor da letra e o fundo que fica, né, cara? E isso daí a gente não tem escolha, tu sabe? A gente teve uma reunião pós-prova com um coordenador, né? Que eu reclamei sobre a dificuldade de diagramar, porque eu fiz no Word e tinha que carregar lá. E aí tu diagramar texto lá, com diagramar imagem, aquela questão mesmo das 3 imagens, eu passei um trabalhão, porque tu carregava a imagem ficava gigante e empurrava os textos para o lado. E a gente solicitou que melhore isso na instituição. Tá, mas eu vou até... essa crítica do texto, da cor do texto, eu não falei, mas vou falar. Eu falei sobre a qualidade da diagramação. Para mim é bem complicado. Normalmente eu vou te dizer o que eu faço num ambiente que não é uma prova como seria no caso da B1. Eu copio e colo no Word. Para poder ler melhor. É importante tu falar isso, porque tem que ter... Não tem por que trabalhar com uma ideia de uma dificuldade de leitura, né? Numa prova que... Ainda mais a minha, que tinha bastante texto. Até foi bem cansativo. Desculpas. Peço desculpas, viu? Eu não sabia que ia ter essa questão da cor mesmo. A nossa plataforma é como se fosse uma coisa assim, tu carrega o texto e ele tá em preto e branco ali. A gente nem vê como é que fica. Se tu puder levar adiante isso aí, cara, eu sei que não depende de ti, para outras esferas aí, para ver se de repente, até mesmo no futuro, alguma coisa isso aí melhore. Porque se seguir na forma da distância, como a gente está seguindo, por causa da quarentena, ela se mantendo, vocês vão ter comigo, provavelmente o Ness falou, eu poderia só fazer a avaliação agora, não teria mais prova, né? Dessa vez foi uma decisão lá de cima que todo mundo ia ter que fazer prova.
vocês vão ter provas, aí vai vir o mesmo problema. Então eu vou levar sim, vou levar pro NES isso. Obrigado. Tá bem. Mais alguma dúvida? Alguma questão? Gabriel, Oi. tu conseguiu ver aquilo pra mim que eu te perguntei? Se era aquilo realmente? Sim, eu vi. Tu não reviu? Não, dá pra ver. Eu não consegui aquele dia. Olha, eu vou agora, eu falo contigo e te mando ali pelo WhatsApp, te mando quanto ficou, tá? Tá bem então. A gente tem como ver qual era a resposta certa da prova toda? Pois eu comentei todas as perguntas, elas eram para aparecer para vocês. Porque a gente não consegue ver qual acerta e qual erra, e aí... Mas vocês não podem voltar agora, acessando o AVA de vocês nas questões? Olha, depois que eu fiz a prova, eu tentei no mesmo dia e ele não abre. Não, eu até estou com ele aberto aqui, não abre. Não só abre? Te aparece a nota ali, Gabriel. Exatamente, é só a nota. Tá. A gente não consegue ver qual acertou e qual errou. Tá, então eu vou fazer assim, ó, com vocês. Já que é uma dúvida de todos, eu acho uma coisa assim triste isso para mim, porque eu tive que botar, na hora que tu elabora as questões, tem as 5 alternativas. E eu botei para 5 alternativas, que dá trabalho, vocês imaginam ficar montando isso. Eu botei a resposta comentada, qual seria a correta, para vocês já identificarem qual era o erro de vocês. Então, se eu sabia que vocês não iam ver, eu não tinha nem feito isso, nem passado o trabalho para todas as questões. É que tu fez a coisa de maneira errada, cara. Tu era para ter botado a resposta comentada correta na hora que a gente estivesse respondendo a prova. Mas eu botei isso. Não, é que tu não entendeu. Tu botaria já qual era a resposta certa e comentaria. Agora que eu entendi. Tá. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu tenho as respostas comentadas, eu vou fazer assim, ó, se vocês estão de acordo. A aula que vem, eu leio a prova para vocês, é que vai levar um tempo, né? Mas tudo bem. Aí eu leio a prova e vou dizendo as respostas. Porque... Não, mas é bom, eu mesmo não vou lembrar o que eu marquei. O pessoal que tá... Eu não sabia que vocês não conseguiam ver a resposta comentada. Utilizar um arquivo no grupo do WhatsApp com as respostas corretas? Hã? Só botar... Podia botar o arquivo no grupo do WhatsApp que a gente iria ler, no caso, por aqui que eu quero, iria ler e eu ia ver qual estava correta. Eu podia mandar, não pode, pegando essa boa ideia aí, não dá para mandar o arquivo com a prova e as respostas, então? Isso, era isso que eu queria no WhatsApp. Achei ótima essa ideia. Eu vou ver agora se eu posso ou não, mas a princípio eu acho que eu posso. Porque eu poderia mostrar para vocês. Eu não sei se eu posso... Acho que eu posso. Eu sou da época que o professor entregava a prova para o aluno levar para casa. Pois é, não, por isso. Eu achei que vocês ficavam, vocês me surpreenderam agora dizendo que vocês não ficam com a prova. Infelizmente, não. Porque... Não sei se vocês compreendem, ela foi feita online para vocês já terem acesso. Eu achei que ficava lá registrado, que nem as questões que vocês fazem do AVA. Lá vocês conseguem retomar as questões do AVA, né? O que vocês responderam. Sim, lá a gente consegue... Sim. Da prova, não. Não, daquelas perguntinhas que tem das unidades, sim, a gente volta lá e vai na revisão. Então, eu vou agora confirmar, porque foi surpresa para mim, vou confirmar. Se na aula que vem puder, eu mando para vocês, não teria problema nenhum. Se não puder enviar para vocês a prova, eu vou fazer uma revisão dela, mostrando ela e oralmente, tá? Eu só vou conferir porque... Eu não sei porque legalmente pode dar algum problema para mim, mas é só por isso. Eu acho que não pode dar problema nenhum, já que fui eu que elaborei. Mas sei lá, eu andei assinando uns termos aí com a Anhanguera que eu não sei quando... Tu não leu antes de assinar, cara? Era muito grande, eu não lembro mais se tinha alguma coisa. Tem certeza que eles não são donos dos teus rins, pulmões, esse tipo de coisa? Com certeza são, com certeza são. Em tempos de Covid, o cara assinou qualquer termo aí. Mas a gente assinou uns aditivos para ter essas questões das aulas online, da gravação, da questão do material que a gente publica. Então eu vou só confirmar, tá? Só para não ter, por descarga, eu vou confirmar com o NES se teria problema. Tá bem, pessoal? E é isso, assim,
A aula que vem, se eu puder, já mando para vocês e posso comentar ela, tipo, se for alguma dúvida que vocês tenham. As questões, teve uma que foi anulada, então ficaram 7 questões. Uhum. Tá? Sim. Tá bem, então. Vou te esperar no WhatsApp, então, tu me mandar o que eu Tá. te pedi. Tá. Tchauzinho, boa noite. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço para todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite pra todos. Abraço aí. Boa noite. Boa noite.